Boa noite! Estamos começando mais um programa A Grande Ideia, histórias de empreendedores de sucesso da nossa região. Hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Claudinei, da Odontoquality. Dr. Claudinei, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. E para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, conte para os nossos internautas como começou a história do Dr. Claudinei e da Odontoquality. Boa noite, Jéssica. Boa noite, família VIP Social. Eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Tá? Eu acho que antes de falar sobre Dr. Claudinei, nós estamos atrás de uma história longa, né? A história minha começou, eu coloco para todo mundo, assim, começou aos 10 anos a empreender. Empreender começou numa época que houve uma separação da minha família, dos meus pais, e como é que eu vou ajudar essa família agora a conseguir conquistar suas coisas? A família numerosa, né? Pais amorosos, mas que teve um final de casamento. E meus irmãos foram trabalhar, foram buscar seus trabalhos para ajudar minha mãe, ficamos todos com a minha mãe, e eu também achei que estava na minha vez de fazer alguma coisa. E na época eu tinha um amigo que era engraxate, e eu me espelhei nele. Assim, era o que eu poderia fazer naquele momento, assim, com 10 anos de idade. E fui engraxar sapato na rodoviária da cidade que eu morava. Então eu digo assim que serviços, o setor de serviços, que é o que eu me encontro, eu escolhi aos 10 anos de idade. Né? Essa fase foi onde eu percebi que trabalhar com as mãos era algo que me daria prazer. Né? Fazer um trabalho que as pessoas ficassem satisfeitas é o que realmente seria a vocação da minha vida. Né? Então começou aos 10 anos, aí comecei, fui, né? Aquela fase passou, fui para o meu segundo grau e chegou o momento da faculdade, o que fazer? Como todos os jovens, eu também tive dificuldade de escolher no começo. Né? Mas eu sabia que eu gostava muito de biologia. Gostava muito de biologia e gostava bastante de química também. O que fazer então? Tinha uma série de opções ali. Né? Acho que todo jovem se depara com isso. Assim, né? Mas saúde era o que me chamava mais atenção. Só que eu não tinha ninguém na família que estava nesse campo, nesse ramo. Aí, o que me ocorreu? Odontologia, trabalhar com as mãos. Eu já fui engraxate, né? E é uma história que eu falo com muito orgulho, né? Eu acho que essa história de ser engraxate, não muitos falam assim, nossa, tu comenta isso com os outros? Claro que sim, é um motivo de orgulho. Pelo que você percorreu, o caminho que você seguiu, né? Faz a tua personalidade, faz você seguir teus sonhos, faz você ser mais forte, né? E falo isso com muita humildade e muito orgulho também, né? Que a minha história começou ali. Odontologia, então, assim, na época, por que odontologia? Você transforma sorrisos, né? Você transforma pessoas, né? E fiz a faculdade, né? Passei na Federal, assim, vim de uma cidade pequena, chamada Curitibanos, né? Nasci no interior do estado, onde naquela época só tínhamos a Federal, né? Essa universidade, e não tínhamos ainda, não tinha curso de odontologia pago, assim, né? Realmente era só público. Então já era uma dificuldade conseguir passar naquela época, né? Eu tinha esse sonho. Então sempre atrás de uma atitude tem um sonho, sempre atrás de uma realização tem um grande sonho. Acho que isso aconteceu já comigo lá no passado, na época de fazer odontologia. Terminei o curso, me tornei o próximo desempregado do país, né? É o que acontece, né? Acha que saindo da faculdade já vai ter o que fazer e aí é que começa, né? Para onde seguir? Isso, você faz parte da estatística, o novo desempregado, né? Então, a minha família, por ser do interior, meus pais, minha mãe, na verdade, que morava lá na Serra, tal, em Curitibanos, né, me incentivava muito para que voltasse para lá. E eu fui, assim, durante o curso todo, eu pensei que eu voltaria para a região serrana, né? Eu voltaria para a Serra, de onde eu vim, né? Mas meu pai residia nessa cidade, na época, em Tijucas. E ele comentava, meu filho, você vai para o interior do estado, lá é difícil você novamente fazer uma especialização, você gosta de estudar, você é dedicado, lá vai ser mais complicado você vir a Florianópolis, fazer curso e voltar. Por que você não direciona a tua carreira
próximo a um grande centro. Então começou minha vida de odontologia em Tijucas. Ele me trouxe para cá, né? E me deu todo o apoio no início, assim, né, como pai amoroso, como mãe amorosa que eu tive, assim, me deram todo esse suporte, né, de começar uma carreira numa cidade próximo a Florianópolis, né? E uma cidade assim que ele via como o visionário foi meu pai, assim, não fui eu, né? Ele que viu essa perspectiva de crescimento da cidade. Eu era muito jovem, né? 21 anos de idade, você não tem essa visão, né, que os pais já trilharam, né, antes da gente. Então foi ali, Tijucas foi o meu primeiro porto, né, e meu porto seguro, né, foi onde eu comecei. Odonto Quality, que momento que surgiu então essa possibilidade? Eu, como meus pais, ele tinha um comércio, tinha supermercados e tinha loja. Então o DNA de empreender já estava no meu sangue, né? Isso. Eu já tinha isso assim muito bem definido o que eu gostaria de fazer, né? Assim, que era empreender. Na época assim eu tinha um consultório, né? E esse consultório então me permitia fazer todas as especialidades, assim, eu era clínico geral, fazia todas as áreas. Mas eu tinha em mente que eu queria algo maior, aquele meu sonho de ter uma empresa, né? Eu gosto de pessoas, eu tenho paixão por pessoas, as pessoas me motivam. E o consultório ele tem uma característica que trabalha muito individual, muito sozinho. Então, por isso a minha necessidade de pessoas em volta. Aí que assim, poxa, eu tenho que ter uma clínica então, né? Na época, Tijucas não tinha uma empresa, uma clínica que pudesse, que eu via assim que trouxesse aquilo que eu gostaria, assim, sabe, assim, puxa, não tem uma clínica odontológica, não tinha na época de porte, né? Então eu comecei a procurar em Florianópolis parceiros, assim, que pudessem acreditar no meu sonho de trazer uma unidade para cá. Eu avaliei 3, 4 possibilidades e aí encontrei meu sócio, que é um irmão, né? O Dr. Hilton, é alguém que eu tenho muito carinho e acreditou no meu sonho, né? E trouxemos ele, e mostrei para ele as possibilidades de Tijucas, que eu já estava aqui há um tempo, né? Que eu via isso aqui como potencial enorme, né? A cidade, ela estava crescendo, mas ele se falou, mas Tijucas ela era pequena na época, assim, né? Isso já foi em 2006, assim, a cidade deu um boom de crescimento muito grande depois disso também. Essa cidade é pequena, vocês vão fazer uma pesquisa de mercado? Porque para tudo a gente tem que estar preparado, não é verdade, Jéssica, né? É planejado. E vimos então, onde é que vinham nossos pacientes da Odonto Quality de Florianópolis, que eu já estava atendendo lá em 2002, né? Costa Esmeralda, Itajaí, Balneário, Nova Trento, Vale do Rio Tijucas, nossos pacientes já iam nos procurar lá, em Florianópolis. Então ele começou a ver, vamos pesquisar realmente como é esse mercado. A gente percebeu que aqui tinha uma região de grande expansão, de grande quantidade, mais de 100 mil pessoas nesse raio, e que já atendíamos assim, bastante pessoas já nessa região. E aí surgiu então a ideia de surgir com a Odonto Quality, montar a Odonto Quality aqui, mas nos preocupando com a região toda, não somente Tijucas. E hoje é assim que ela funciona, né? E essa tarefa de buscar um sócio, né? Isso é bem complicado, delicado, e principalmente achar alguém que vai investir no teu sonho, vamos dizer assim, acreditar no potencial, né? Mas, ao mesmo tempo, dá aquela insegurança, né? De escolher alguém para dividir contigo, são, querendo ou não, personalidades diferentes. Como é que foi esse processo e né, uma parceria que deu certo, estão até hoje, como é que vocês lidam com essas adversidades que possam aparecer? Isso, Jéssica, que pergunta bacana. Bem isso que eu gostaria de focar também. A sociedade é uma parceria como um casamento, né? Um casamento que você tem na tua vida pessoal e um casamento profissional, né? Quando eu fui buscar alguém nesse sentido, eu procurei ver quem tinha a mesma cultura de empresa que a minha. O que essa pessoa valorizava, né? O que era importante para essa pessoa que também é importante para mim. Quando você procura alguém para se relacionar, existe o namoro, né? Existe essa fase de conhecimento, né? E nós passamos por isso, eu e o Dr. Hilton, né? Na época. Eu trabalhei na Odonto Quality 3 meses, né? E ali eu comecei a ver, assim, realmente você via realmente essa sincronia de ideias. E foi assim que aconteceu, porque ele valoriza muito as pessoas, assim como eu. Nós valorizamos nosso cliente externo. Na época eu já pude ver isso, que os valores dele eram os mesmos que os meus. Então, assim, foi dessa forma que aconteceu essa parceria. Essa cumplicidade no que quer, como objetivo de negócio, né? Se fosse diferente, que o dinheiro não pode vir à frente da tua paixão. Foi assim que aconteceu, né? E 15 anos de mercado que hoje vocês têm,
A gente vê que tem bastante concorrência nesse mercado, né? Bastante consultórios, enfim. O que fez com que vocês hoje se tornassem um dos maiores aqui da região? O que tu acredita que potencializou e proporcionou isso a vocês? Bom, primeiro que fez nós nos tornarmos talvez um dos maiores da região é o nosso sonho. Acho que o teu sonho tem que ser grande, né? Se você já sonha pequeno, você vai ser do tamanho do teu sonho. Mas, além disso, você tem que estar preparado para esse mercado, né? Então, o que nós buscamos como empresa? E isso é um foco que é constante. É treinamento de equipe, valorização da equipe, aprimoramento contínuo na parte técnica, humanização do atendimento, né? Nós queremos que a pessoa que entre na nossa clínica não seja um número, ela sinta à vontade, ela sinta cuidada, né? Então, foi isso que fez com que a gente não fosse uma clínica odontológica que vai somente prestar um serviço de arrumar os dentes. Nós queremos relacionamento com essas pessoas, no sentido de, puxa, sejam bem-vindas, né? Hoje vocês fazem parte da nossa família Odontoquality. Por isso que o lema de vocês, então, é fazer com o coração. Exato. A paixão em primeiro lugar. Legal. Exatamente. E hoje em dia, assim, a gente vê que ainda tem aquela lenda de que muitas pessoas têm medo de ir ao dentista, ficam, né, receosas. Como é que é lidar com essas pessoas, tornar isso mais atrativo para elas, tirar essas limitações, né? Como gerar essa confiança entre paciente e os dentistas? Então, outra questão que a gente quis desmistificar também. Quando a nossa empresa ela tem uma recepção, que ela é uma recepção já não é convencional. A gente procura humanizar a entrada do nosso cliente, do nosso paciente ali na clínica, né? Não ter aquela cara de clínica já de entrada, assim, né? A gente procura proporcionar alguns difusores de ambiente, assim, para que não seja aquele cheiro de dentista também, assim. A gente vai quebrando um pouco aquela resistência que tinha do dentista do passado, né? Sorrir, né? Acho que assim, puxa, né? Um sorriso abre portas, um sorriso tira dificuldades, quebra barreiras, né? Mas principalmente assim, não tratar a pessoa como um número. Então, basicamente, assim, não é sentar na cadeira, abre a boca, fecha a boca, não é isso, né? Vamos conversar um pouco, assim que estamos fazendo aqui, vamos conversar um pouco, né? Entender um pouquinho quais são as aflições, o que te trouxe aqui, qual é a tua principal queixa, uma conversa primeiro, né? Desenvolver um pouco aquela pessoa, assim, entender um pouquinho que ela é mais do que uma boca, ela é um ser humano, né? E é assim que a gente procura ver a pessoa, né? Interessante. E nesses 15 anos de mercado, né? O que vocês identificam, assim, que mudou na forma de capturar o cliente, o que evoluiu nesse período, na maneira de clinicar, de atender? Como é que foi esse processo aí de transição? Muito legal. A odontologia ela passou por muita inovação tecnológica, sabe? Assim, mudou bastante. Assim, um dos pontos que são muito relevantes falar assim que, graças a Deus, hoje quem precisa do dentista atualmente, né? Porque existem muitas possibilidades hoje que não existia no passado, né? Assim, hoje você tem um belo sorriso, e um sorriso natural e maravilhoso, assim, com certeza, né? No passado isso existia limitações. Isso foi uma mudança radical que a gente percebeu, porque eu me formei em 90, eu já tenho 27 anos de formado, né? Então eu peguei toda a odontologia mais antiga e segui toda essa mudança que ocorreu. Então a gente foi se aprimorando, buscando fazer cursos, né? Dessa forma. Hoje eu vejo que a odontologia ela é mais... o dentista que ele está somente preocupado com o seu consultório, vai ter um pouquinho mais de dificuldades, que as pessoas procuram fazer o seu tratamento com especialistas, mas que seja tudo num local só. Então, assim, é uma outra característica que mudou bastante. Mas não que transformar essas pessoas num número. Ela tem que ir nessa empresa e sentir que ela é especial, que ela é cuidada, que ela está sendo olhada. Isso mudou bastante. As pessoas estão mais exigentes, elas já chegam lá com as informações. Então, assim, aquela coisa que você é o dono da verdade mudou bastante, porque todo mundo, assim como eu vou num médico, eu vou procurar um serviço, alguma coisa, eu já dou uma pesquisada, o que eu quero realmente, o que vai me oferecer, tal, para chegar lá com as minhas dúvidas. E hoje tem a internet que também acaba facilitando muito essas pesquisas, né? O cliente já chega lá meio que dando diagnóstico. Isso, né? É muito legal, porque assim, a gente tinha que explicar muito no passado, hoje é uma conversa, é uma troca, assim. Isso mudou. Quem não está seguindo esse caminho, quem não entendeu que hoje o cliente é assim, que o paciente é dessa forma, tem dificuldades. E hoje as pessoas também, antigamente era
mais uma questão de saúde, né? Mas hoje também tem muita questão estética, né? As pessoas estão procurando mais isso, né? O que vocês... tu acha que isso facilitou a captação de clientes, esse fator estético e das pessoas que se preocuparem mais com isso? Assim eu comento que, por exemplo, eu sou ortodontista, né? Então, a ortodontista, quando as pessoas pensam em ortodontista, pensam em aparelho, deixar os dentes retos. As pessoas querem o mínimo isso, mas não é isso que elas vão buscar na verdade. O que elas buscam? Elas buscam se relacionar mais facilmente, buscam ter as suas relações interpessoais com namorado, com colegas, com amigos, ser mais aceitos, né? Então, assim, hoje o serviço nosso é fazer a pessoa sentir bem, né? Assim, sentir bem consigo mesmo, tá? Assim, isso mudou bastante, né? As pessoas estão muito mais visíveis em redes sociais, em fotos e selfies. O mundo hoje está nos aplicativos, né? Visual. Do visual. Então, isso facilitou bastante para a gente também nesse sentido, né? E falando em internet, a gente vê que vocês têm feito um trabalho muito interessante na internet, usado outros meios de divulgação, né? Quando que vocês sentiram essa necessidade de inovar na forma de fazer marketing? Por que usar meios como a internet para vocês, né, fazerem essa interação com os clientes? Então, nós temos uma gestora de marketing, que é a esposa do Dr. Hilton, que é a Ana Cristina, e que ela é uma visionária, assim, sabe? Muito do que a empresa foi muito do que ela nos auxiliou, assim, e nos auxilia até hoje, né? É alguém que nos ajuda a seguir um caminho de inovação. E ela, assim, por estar fora, que ela não é dentista, então ela percebe esses movimentos, né? E hoje é isso, assim, ela viu que, assim, isso é um caminho sem volta, não tem como. As redes sociais, a internet, hoje o mundo está ali, né? Todo mundo está ali. E ela viu isso já bastante cedo. Quando eu era resistente em ter Facebook, assim, você precisa ter um Facebook, teus clientes, teus pacientes vão te procurar ali, querem tirar dúvidas, tem que ser uma pessoa mais próxima. E nós, como dentistas, como técnicos, a gente não via essa mudança de rumo, né, de forma de fazer marketing. Então é alguém que é pioneiro nisso e que nos auxilia, que foi ela que nos direcionou dessa forma. A gente tem um setor, que é um setor de marketing, que nos direciona qual é o melhor caminho realmente para estar próximo do nosso cliente, né? E como tu falou, né, houveram várias mudanças. E como se adaptar a essas mudanças? Foi fácil para ti, como pessoa, né, ter essa flexibilidade de mudar de acordo com o mercado, de ter um Facebook, de interagir mais? Como é que foi para ti, como pessoa, ter todo esse processo evolutivo, né? Eu tive eu me formei numa fase que nem computador tinha. Então, não foi um caminho muito fácil, eu vou concordar contigo. E existem as resistências naturais, né? Quando vem uma ideia que é inovação, no começo a gente é resistente, né, em comprar essa ideia. Mas aí você vê que o mundo está nesse caminho, então acho que assim, a palavra do empreendedor é isso, ser resiliente, né? Você acreditar nas sugestões, naquela área que você não tem domínio, né, de quem está te assessorando, e fundo nisso, né? Assim, então, tive sim dificuldades no começo, né? Acho que como empresa, a gente tem muitas dificuldades, a gente acerta em algumas coisas, a gente erra em algumas coisas, mas a nossa intenção sempre é querer acertar, né? É querer dar o passo correto. Então, houve sim no começo resistência, acho que assim, toda inovação tecnológica ela te traz um pouco de resistência, né? Será que é isso mesmo? Isso tem investimentos que tem que ser feito, né? Será que devemos ir por esse caminho? Toda e qualquer empresa ela tem um fluxo de caixa, você tem que fazer essa gestão correta disso, né? Então, houve um pouco de resistência, mas como a crença na Ana Cristina é muito grande, então a gente comprou a ideia e acabamos seguindo esse caminho também, né? Bacana. E como é hoje a interação de vocês na parte administrativa, né? Vocês se envolvem em alguma função específica? Vocês ficam mais na parte do atendimento? Como é que é feita essa divisão aí de administrar o negócio? Isso. Pergunta bacana também, Jéssica. A gestão, queira ou não, nós somos os proprietários, né? Então, assim, nós não podemos deixar essa gestão na mão de somente pessoas, assim, sabe? Então, até porque é uma empresa pequena. Quando se fala de uma empresa grande, assim, né, serviços nunca é uma empresa muito grande, né? A gente não tem essa condição de deixar somente na mão de um gestor. Mas a gente delega muita coisa hoje em dia, mas a gestão é feita por nós, né? Então, assim, tem uma gestão de pessoas, da equipe técnica, um dos sócios faz, né? A gestão da parte financeira,
um dos sócios faz, né? E isso também assim, pode ser trocado a qualquer momento, né? Então a empresa, a gestão nós fazemos, nossos horários livres, né? E também fazemos o atendimento ao cliente, que é a nossa principal vocação, né? Mas a gestão é feita por nós e acompanhado também, né? Nós temos as gerentes de cada unidade, gerente de relações corporativas, que nós temos a Odontoquality, temos outra empresa também de plano de saúde odontológico. Então, essa gestão é feita por uma pessoa única, que é centralizada, que é a nossa gestora de relações corporativas, e nós estamos por trás disso, né? Legal. É um desafio. O nosso tempo, ele infelizmente está chegando ao fim. Nós vamos para as nossas 3 dicas de sucesso. Doutor Claudinei, conte para os nossos internautas quais 3 dicas para quem quer empreender. Humildemente, assim, na minha pouca experiência, tá, assim, comparado com grandes empresários, né, quem tem grandes empresas, eu diria assim, primeiro que é ser apaixonado pelo que faz, ter domínio na área que você escolheu, esse é muito importante, sem domínio você não vai ter conhecimento para tocar aquilo, e a última, humildade para estar sempre aprendendo, porque você vai precisar de inovação e conhecimento contínuo para que o teu negócio continue no patamar que deveria. Acho que é isso. Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo, deixar o nosso convite para a próxima semana às 19h30. Uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade.